Jovem Pan na Europa. Direto de Londres, Ulisses Neto. Muito bem, vamos para Londres. Bom dia, Ulisses Neto. Bom dia, Joseval. Bom dia a todos que acompanham o Jornal da Manhã. Aqui em Londres, 13h37. Sol vai e volta, muitas nuvens no céu, 21 graus em Westminster neste momento. Joseval, o Escritório Nacional de Estatísticas britânico, que seria uma espécie do IBGE aí do Brasil, divulgou agora há pouco que ainda não houve impacto significativo na economia britânica depois do referendo europeu. Segundo o órgão, o Brexit não afetou sequer a confiança dos diversos setores da economia local. Ainda faltam os dados do setor de serviços no último trimestre, que só serão divulgados na semana que vem, mas no geral continua tudo como dantes. Aquele mar de pessimismo, né, a onda de terror empregada na campanha do referendo ainda não se confirmou, mas também ainda não se confirmou o que vai acontecer na prática, né? Então seguimos em compasso de espera por aqui. Certo é que, se não há separação legal da Europa até agora, uma barreira física entre a pequena ilha da Grã-Bretanha e o continente já começou a ser construída, uma nova barreira física, né? Começou a construção do polêmico muro da fronteira da França com o Reino Unido para evitar a entrada de imigrantes ilegais em solo britânico. Na verdade, esse muro está sendo construído em solo francês, em Calais, praticamente na entrada do Eurotúnel. Pelos acordos entre os dois países, os tratados que eles têm em comum, o controle da fronteira britânica começa lá em território francês e depois disso é só cruzar o túnel que passa sob o Canal da Mancha para chegar aqui em Folkestone, do outro lado, no lado britânico. Milhares de migrantes econômicos e muitos refugiados de guerra se aglomeram em um acampamento precário na entrada do Eurotúnel, esperando a oportunidade para se esconder em um caminhão e conseguir fazer a travessia ilegal aqui para o Reino Unido, onde a economia tem mais oportunidades de emprego e também a moeda é mais forte. O governo britânico decidiu bancar a construção desse muro, que vai custar em dinheiro brasileiro mais ou menos 80 milhões de reais, e esse muro está sendo levantado dos dois lados da rodovia na aproximação para a entrada do Eurotúnel, numa tentativa bastante criticada de diminuir o ímpeto de quem tenta se arriscar para chegar aqui no Reino Unido. A obra ela vai ter 1 quilômetro de extensão, com 4 metros de altura e um tipo de concreto específico para dificultar as tentativas de escalada, Joseval. Ok, quem está construindo? É a França ou a Inglaterra? É a Inglaterra, dois, Joseval. Só para explicar quando eu falo mas da em fronteira... território francês está construindo? Então, só para explicar isso da fronteira entre o Reino Unido e a França, né? Claro que quem separa os dois é o Canal da Mancha, mas mar. Existem os tratados entre os dois países que os controles de fronteira entre eles começam nos territórios uns dos outros. Então, por exemplo, quem sai de Londres para ir para a França faz controle de imigração aqui em Londres mesmo, você está viajando de trem, né? E lá do outro lado é a mesma coisa. Então, a Inglaterra está pagando para construir esse muro em Calais, que é território francês, porque é do interesse da Inglaterra, de que esses imigrantes não entrem aqui no território britânico. Então, por isso que a gente diz que é a fronteira seca, vamos dizer assim, né, entre a França e o Reino Unido, começa um no território do outro, e é por isso que os britânicos estão pagando a construção desse muro, que deu muita polêmica aqui. É um muro enorme, 1 quilômetro de extensão, com 4 metros de altura, para impedir a entrada desses refugiados e imigrantes ilegalmente aqui no Reino Unido.